Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, nos seus trabalhos, nos seus empreendimentos, em todo aquele e aquilo com que você tiver contato neste dia. Porque bendito é esse Deus maravilhoso que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia 1º de outubro, quinta-feira da 26ª semana do tempo comum, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a Santinha das Rosas, como é conhecida, essa jovem que doou a sua vida tão curta, mas que doou-a ao Senhor, ao Evangelho, à missão. Ela que desejou ser apenas o amor, para poder contagiar o mundo com a bênção de Deus. Queremos então contar hoje de um modo muito especial com a intercessão desta santa tão simples, tão meiga, mas tão cheia de Deus, que intercede por nós no céu. E eu convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós, para abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores, para melhor experimentarmos a palavra que Deus nos dirige no dia de hoje e também a palavra que a Igreja nos dirige. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 1º dia do mês de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje, dessa palavra de Deus, está em Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. Lucas 10, de 1 a 12. Ouçamos então atentamente essa palavra que é a palavra de Deus, palavra do Senhor, que é luz para os nossos passos durante toda a nossa jornada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.
Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós estamos hoje iniciando o mês missionário. É dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que é considerada pela Igreja a padroeira das missões. Teresinha, que foi missionária sem sair do seu convento. Tinha o desejo profundo de ser uma grande missionária, de ir para outras terras, de anunciar o Evangelho, mas sua saúde tão frágil nunca permitiu que ela se aventurasse, se assim podemos dizer, nesse propósito de ser missionária em outras terras. No entanto, dali do seu convento, rezava pelas missões, rezava pelos missionários e pelo seu testemunho, de algum modo, realizava a sua missão junto às suas irmãs de comunidade. E através dos seus escritos, continuou realizando, mesmo depois de sua morte, a missão. Por isso é bastante propício esse evangelho de hoje, quando Jesus envia os 72 discípulos a todas as terras conhecidas daquela época para anunciar o reino de Deus. E lembrando que a messe é grande, mas os operários ainda são poucos. No tempo de Jesus, o trabalho do reino de Deus já era grande, com tão poucos dispostos a seguir a mensagem do reino, a anunciar a mensagem do reino e aguardar com fé o reino prometido. No nosso tempo, podemos repetir sem nenhuma dificuldade esta palavra de hoje. A messe é grande, a messe é enorme, a roça é muito grande, tem muito serviço, mas os operários são tão poucos. Os que se decidem por Cristo ainda são tão poucos. Os que estão dispostos a levar com a palavra e com a vida essa mensagem do reino ainda são poucos. Esse evangelho é também um exame de consciência para todos nós.
para nos perguntarmos no mais íntimo de nós se estamos sendo operários na messe do Senhor, se estamos cumprindo a nossa missão de batizados, se estamos buscando falar de Deus mais do que com palavras, com a vida, no exemplo cotidiano, dentro da nossa casa, na nossa família, no trabalho, na comunidade. Estamos sendo verdadeiros missionários? E com isso, estamos contribuindo também para que outros despertem para o anúncio do reino? E busquem seguir a Cristo, amá-lo, testemunhá-lo e também anunciá-lo? A verdade, irmãos, é que a mensagem era urgente no tempo de Jesus e continua sendo urgente agora. O reino de Deus está próximo. Sim, porque cada dia se aproxima o dia em que deveremos nos colocar na presença de Deus e prestar contas da nossa vida. Cada dia que passa, aproxima-se o dia em que deveremos diante de Deus dizer quanto nós amamos neste mundo e o quanto procuramos, pelo testemunho, anunciá-lo, pregar o amor. O reino está próximo e cada dia mais próximo de nós. Na verdade, o reino já está entre nós, em mistério. Mas cada dia se aproxima o momento em que nossa peregrinação nesse mundo terminará e estaremos diante da plenitude do reino prometido. Mas estamos vivendo nesse estado de missão, nesse estado permanente de missão, onde missionamos com a nossa própria existência, com a nossa própria vida, demonstramos com o nosso proceder que acreditamos no reino. Não existe pregação mais eficaz do que a pregação que se faz com a vida, mais do que com as palavras. É o nosso exemplo, nas pequenas coisas, que vai mexendo com o coração das pessoas e fazendo com que as pessoas também se aproximem de Deus. Podemos fazer discursos belíssimos, mas se a nossa vida não falar de Deus, não estamos vivendo a missão de cristãos, de batizados. Oxalá compreendamos o que significa ser um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária no nosso tempo. Que Nossa Senhora e Santa Teresinha, padroeira das missões, rezem por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar